Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o quinto vídeo da série das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos continuar no capítulo Gênesis 10. Esse capítulo começa listando a genealogia dos descendentes dos filhos de Noé. Versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. No versículo 6 fala que os filhos de Cão, o segundo filho de Noé, foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E no versículo 10 fala que o princípio do seu reino foi Babel. Então nós descobrimos aqui que quem fundou Babel foi Nimrod, bisneto de Noé. E aí continua no versículo 11 descrevendo qual parte da terra cada um dos descendentes foi povoar. E isso foi antes dos continentes serem divididos, como nós vamos ler no versículo 22 a 25, falando dos descendentes de Sem. Conta que os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Arfaxade gerou Selá, Selá, Eber, e a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Ou seja, a terra foi dividida na quinta geração depois de Noé. O capítulo 10 termina no versículo 32 falando: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, e desses foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Começando o capítulo 11, no versículo 1, ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Eles quem? Os descendentes de Cão, como nós já lemos, Nimrod foi quem fundou Babel. Versículo 4. Disseram então, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Já ouvi algumas versões que falam que os homens queriam alcançar o céu com a Torre de Babel e por isso Deus desceu, confundiu as línguas e parou a construção. Mas aqui fala que eles queriam fazer um nome para si e não queriam ser espalhados na face da terra, que era exatamente o que Deus queria. E no versículo 5 fala: mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. É claro que ele consegue ver lá de cima, ele não precisa descer aqui para saber das coisas que estão acontecendo. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Mas Deus gosta de vir e gosta de ver e participar. No versículo 6 fala: disse o Senhor, o povo é todo um só, e todos têm uma só língua. Isso é o que começam a fazer. Agora não haverá limite para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou sobre a face da terra e pararam de edificar a cidade. Deus confundiu a língua dos homens porque ele queria que eles se espalhassem sobre a face da terra e povoassem a terra. Ele não queria que eles ficassem lá só construindo um monumento para preservar o seu nome. E a partir do versículo 10, no capítulo 11, continua a lista das gerações e dos descendentes de Noé. Aqui nós temos as informações dos descendentes de Sem, que foi o primogênito de Noé. São informações importantes para aquela nossa tabela da idade da Terra mostrada no terceiro vídeo das histórias da Bíblia. Sem gerou Arfaxade, Arfaxade Selá, Selá Eber, Eber Peleg, Peleg Reu, Reu Naor, e Naor gerou Terá. Terá é um personagem muito importante porque ele gerou Abrão. Terá gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã gerou um filho chamado Ló. E Arã morreu. Naor se casou com Milca e Abrão com Sarai. Só que Sarai era estéril. E no versículo 31 fala que Terá tomou Abrão, o neto dele Ló, a esposa de Abrão, e saiu de Ur dos Caldeus e foi em direção à terra de Canaã. E no caminho, Terá morreu numa terra que eles colocaram o nome de Harã, em homenagem ao filho dele que tinha falecido. Agora, no capítulo 12, começa a história de Abrão, que nós vamos conhecer depois com o nome de Abraão. Versículo 1. O Senhor disse a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Então partiu Abrão e levou Sarai, sua esposa, e o Ló, filho do seu irmão. Abrão tinha 75 anos de idade nessa época. Eles foram em direção à terra de Canaã e chegaram ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. Só que ele prometeu isso a Abrão, com 75 anos de idade, casado com Sarai, que era estéril. Mesmo assim, Abrão acreditou. Dali, Abrão desceu e foi até Betel, seguindo seu caminho, sempre para o sul. E no versículo 10 fala que houve uma fome na terra e Abrão resolveu descer para o Egito em busca de comida. Só que aí tem uma história muito interessante, porque Sarai era uma mulher muito bonita. Tão bonita que Abrão ficou com medo do faraó matá-lo para ficar com sua esposa. Então, no versículo 11, ele diz para Sarai: bem sei que és mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão para te guardar com vida. Te peço, dize que és minha irmã. Ou seja, ele falou com ela: fala que você é minha irmã para eles não me matarem. Chegaram no Egito, os príncipes viram que a Sarai era muito linda e levaram ela para a casa do faraó. E ele tratou Abrão super bem. Deu ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, camelos, um monte de presentes para ele. Mas Deus ficou zangado, porque o faraó tomou a mulher de Abrão e feriu com praga o faraó e toda a sua casa. Aí o faraó perguntou para Abrão, no versículo 18, o que é isso que fizeste? Por que não me disse que ela era a tua mulher? Porque você me disse que era sua irmã, eu tomei como mulher. Agora eis a tua mulher de volta, vai embora e leva tudo que você tem. E o faraó deu ordem aos seus guardas e liberou o Abrão com a esposa e todos os seus bens. E no capítulo 13, sai o Abraão do Egito em direção ao Neguebe, ele, sua mulher, tudo que ele tinha, e o Ló também com tudo que tinha, e começaram a sua jornada até Betel. Chegaram lá, montaram a sua tenda no lugar onde o Senhor tinha aparecido a primeira vez para Abrão, e eles ficaram lá, todos eles juntos na mesma terra. Só que o que acontece é que Abrão já era rico e Ló também, e eles tinham muito gado e a terra não suportava os dois. Tanto que começou a ter uma rixa entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de Ló. Nesse momento, Abrão sabia que ele era abençoado por Deus, chegou para o Ló e falou o seguinte, capítulo 13, versículo 8. Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Ele tinha tanta certeza que ele era abençoado por Deus que ele falou para o Ló: escolhe que lado da terra que você quer viver e eu vou para o outro lado. E o Ló, no versículo 10, levantou os olhos para as campinas do Jordão, viu que era tudo muito lindo. Naquela época Deus ainda não tinha destruído Sodoma e Gomorra e escolheu morar lá. E Abrão continuou em direção à terra de Canaã. E no versículo 14, novamente o Senhor apareceu para Abrão, depois que ele se separou de Ló, e disse: levanta agora os teus olhos, olha desse lugar, para o norte, para o sul, para o oriente e o ocidente. Toda essa terra que vês darei a ti e à tua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra. Levanta e percorre toda essa terra. Então Abrão levantou as tendas e foi percorrer a terra, foi habitar nos carvalhais de Mamre. E agora, no capítulo 14, nós temos a história de uma guerra entre 5 reis que serviram outros 4 durante 12 anos e no 13º ano se rebelaram. Foram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimar, Zeboim e Belá. Eles se rebelaram contra o Quedorlaomer e os reis de Sinear, Elão e Goim. Os 5 reis se juntaram para fazer guerra contra Quedorlaomer no vale de Sidim.
Só que os 4 reis venceram a guerra e tomaram todos os bens dos reis de Sodoma e Gomorra e dos outros. Prenderam as pessoas, tomaram todo o mantimento e fizeram todos escravos. Com isso eles prenderam também Ló e todos os seus bens. Um que escapou da guerra foi contar a Abrão o que tinha acontecido. Ele estava nessa época lá junto aos carvalhais de Mamre com uns aliados que eram chamados de Escol e Aner. Quando Abrão viu que o seu parente tinha sido preso, ele chamou 318 homens super treinados e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles à noite, atacou, perseguiu eles até um lugar perto de Damasco chamado Obá e venceu, derrotou os 4 reis, tomou todos os bens de volta e libertou todas as pessoas, incluindo Ló, o sobrinho dele, e as mulheres e todo o povo. E depois que Abrão venceu o Quedorlaomer e os seus aliados, o rei de Sodoma foi se encontrar com ele. Só que no meio do caminho tem uma história muito interessante, porque aparece um personagem que nós só vamos descobrir quem é lá no Novo Testamento. No versículo 18 fala: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse Melquisedeque, Paulo fala dele lá em Hebreus, no capítulo 7, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo quando saiu ao encontro de Abrão. Só que nessa época não tinha templo, não tinha sacerdócio, e esse Melquisedeque não tem nenhuma referência de genealogia, de pai, de mãe, de princípio de dias, de fim de dias, mas ele, fala Paulo, que foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Na verdade, quem foi encontrar com Abrão foi Jesus em pessoa. Foi lá, levou um pão e vinho, fez uma comunhão com ele, abençoou Abrão e foi seguindo o seu caminho. No Salmo 110, versículo 1, 4 e 5, fala: Disse o Senhor ao meu Senhor, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bacana. Então, depois de encontrar com Jesus e ser abençoado por ele, Abrão seguiu, encontrou o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma disse para Abrão: Me dá as pessoas e os bens fiquem para ti. Só que Abrão sabia que ele era abençoado. E ele falou assim: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Somente o que os rapazes comeram e a parte que toca aos aliados que foram comigo, Aner, Escol e Mamre, que eles tomem a sua parte. Abrão tinha certeza que ele era abençoado por Deus, ele não precisava de ficar com os despojos de guerra. Entregou a parte lá para o rei de Sodoma, deu a parte dos aliados que ajudaram ele na guerra e seguiu o caminho. Quando Deus abençoou Abrão, ele sabia que tinha sido abençoado. Então ele não precisava de uma terra específica. Ele falou com Ló: escolhe onde você quer ficar e eu vou para o outro lado. Ele não precisava de ter filhos para ter certeza que os filhos dele iam herdar a terra, mesmo sendo casado com uma mulher estéril. Ele não precisava ficar com os despojos de guerra, porque ele tinha certeza que Deus já tinha abençoado ele. Então nós vamos ficar por aqui, continuamos com a história de Abrão no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.